Irmãos e irmãs, essa palavra vem para edificar a sua fé. E novamente, irmãos e irmãs, neste vídeo nós falaremos sobre a nova aliança. Essa aliança que nós estamos vivenciando, que nós vivemos no tempo da nova aliança e que pode salvar a vida de muitos. Amém? E hoje nós vamos ler uma passagem aqui do capítulo 53 de Isaías, que apesar de ser do Velho Testamento, essa passagem já está profetizando de como seria a morte de Jesus, que a morte de Jesus é um dos símbolos da nova aliança. Vou ler aqui o capítulo 53 com vocês, a partir do versículo 2. Ele cresceu como broto na presença de Javé, como raiz em terra seca. Ele não tinha aparência nem beleza para atrair o nosso olhar, nem simpatia para que pudéssemos apreciá-lo. Desprezado e rejeitado pelos homens, homem de sofrimento, experimentado na dor. Como indivíduo de quem a gente esconde o rosto, ele era desprezado e nem tomamos conhecimento dele. Irmãos e irmãs, isso aqui é muito poderoso, porque o versículo 3 aqui do capítulo 53 de Isaías, ele está dizendo como foi a morte de Jesus naquela cruz. Foi uma morte onde Jesus sofreu, irmãos e irmãs. Teve muito sofrimento, teve muitas dores para Jesus segundo está retratando aqui este versículo, ele foi desprezado. Imagina eu e você no lugar de Jesus naquela cruz, pois nós, irmãos e irmãs, devido ao nosso pecado, devido à nossa natureza caída, nós deveríamos estar no lugar de Jesus naquela cruz. Mas Deus, Ele nos deu uma oportunidade de redenção que não depende de nós. Isso é a magia, isso é a coisa da nova aliança, a maravilha da nova aliança, pois ela não depende de nós. Jesus, ele enfrentou sofrimentos, enfrentou dores por nós naquela cruz, segundo está sendo retratado aqui no versículo 3 de Isaías. Uma coisa que eu e você deveríamos enfrentar. Seguindo aqui lá no versículo 4, vai dizer: todavia eram as nossas doenças que ele carregava, eram as nossas dores que ele levava em suas costas, e nós achávamos que ele era um homem castigado, um homem ferido por Deus e humilhado. Mas ele estava sendo transpassado por causa de nossas revoltas, esmagado por nossos crimes. Caiu sobre ele o castigo que nos deixaria quites, e por suas feridas é que veio a cura para nós. Irmãos e irmãs, muitas pessoas acham que Jesus morreu na cruz somente para perdoar os nossos pecados. Mas não. Segundo aqui no versículo 4 de Isaías, quando Jesus morre naquela cruz, ele leva também todas as nossas doenças. Na verdade, quando Jesus morre na cruz, ele leva todas as coisas ruins. Ele leva o medo, ele leva as doenças, ele leva o pecado. Ou seja, isso para nós como filhos de Deus não deveria mais ter poder sobre a nossa vida, pois Cristo já levou tudo isso na cruz do Calvário. E isso é muito importante, irmãos e irmãs. Às vezes você que está aí com uma doença, uma enfermidade ou algo do gênero, saiba que você já está curado, pois Jesus ele levou isso na cruz e concedeu a cura para você que sofre de uma doença. Irmãos e irmãs, o versículo 5 vai dizer que Jesus ele sofreu pelas nossas revoltas, esmagado pelos nossos crimes. Conforme eu disse aqui lá no versículo anterior, nós
Nós que merecíamos essa transpassão, nós que merecíamos ser crucificados no lugar de Cristo. Cristo ele não merecia. Irmãos e irmãs, é por isso que nós temos que reconhecer o sacrifício dele naquela cruz. E olha só o que vai nos dizer o versículo 6. Todos nós estávamos perdidos como ovelhas, cada qual se desviava pelo seu próprio caminho, e Javé fez cair sobre ele os crimes de todos nós. Foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Tal como o cordeiro, ele foi levado para o matadouro, como ovelha muda diante do tosqueador. Ele não abriu a boca. Ou seja, irmãos e irmãs, basicamente o que o versículo 6 aqui está querendo dizer é que se não fosse o sacrifício de Jesus naquela cruz, irmãos e irmãs, até hoje nós estaríamos perdidos e perdidas, estaríamos condenados ao lago de fogo do inferno. Se não fosse o sacrifício de Jesus, nós não teríamos a vida eterna, não teríamos acesso a Deus através da oração. Só lembrando que na antiga aliança, para o povo ter acesso a Deus, eles tinham que ir ao templo, conversar com o sacerdote, e o sacerdote intercedia pelo povo a Deus. Mas hoje não, hoje, graças ao sacrifício de Jesus naquela cruz, nós temos acesso ao Pai através da oração. E isso é muito importante, irmãos e irmãs, porque se não fosse isso, nós estaríamos perdidos como ovelhas, rumo à condenação. E é por isso que Jesus ele foi oprimido, ele foi humilhado por nós, mesmo ele sem merecer. Versículo 8 vai dizer que ele foi preso, foi julgado injustamente, e ninguém se preocupou com a vida dele. Irmãos e irmãs, essa palavra ela é muito importante para nós, como uma revelação da nova aliança. Pois Jesus, como eu disse anteriormente, ele não merecia sofrer isso. Mas Deus, ele fez uma nova aliança por nós. E ele deu o seu único filho, unigênito, para morrer por nós. E é muito importante que você entenda que tanto eu quanto você, nós não merecíamos estar vivos. Porque nós temos uma natureza caída, que é a nossa natureza pecaminosa. Mas Jesus ele morreu por nós. Ele levou todos os pecados naquela cruz, irmãos e irmãs, para que nós tenhamos acesso à vida eterna, para que nós tenhamos acesso a Deus. E lá no final do capítulo, ele vai dizer: por isso eu lhe darei multidões como propriedade, e com os poderosos repartirá o despojo, porque entregou seu pescoço à morte e foi contado entre os pecadores. Ele carregou os pecados de muitos e intercedeu pelos pecadores. Irmãos e irmãs, aqui do versículo 12 eu tiro como conclusão que as multidões como propriedade somos nós. Nós somos pertencentes a Deus, somos pertencentes a Jesus e somos pertencentes a Deus porque Jesus se entregou por nós naquela cruz. Tem muitas pessoas que pensam que nós seremos salvos e pertencentes a Deus devido às nossas obras, mas isso não é verdade. Nós só somos salvos e pertencentes a Deus devido ao sacrifício de Jesus. Se você que está aí do outro lado está me assistindo, você ainda não reconhece o sacrifício de Jesus, reconheça que somente através deste sacrifício você será salvo. E hoje eu quero fazer uma oração final com você, uma oração de entrega a Jesus, assim como fiz no vídeo passado. Amém? Feche os seus olhos
e diga: Senhor Jesus, eu reconheço o Senhor como o único Senhor e Salvador da minha vida. Eu reconheço que o Senhor veio do Pai e morreu por mim naquela cruz para me redimir de todos os pecados. Senhor Jesus, eu reconheço o Senhor como meu único Senhor e Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, se essa palavra falou ao seu coração, se você quiser, você pode compartilhar e deixar o seu like. Amém? E que Deus te abençoe poderosamente.